Só que isso me jogou mais ainda no mundo. A partir dali, eu comecei a beber desenfreadamente. Eu comecei a não respeitar mulher nenhuma mais. Parece assim que um outro Tiago surgiu. Tinha uma pastora que ela era profeta. E direto minha irmã chamava a gente para ir lá orar na casa dessa pastora. E ela fez uma profecia que via a gente com mala. Foi bem antes disso. Via a gente com mala e me via com uma quantia de R$3.000 na mão. Eu comecei a sentir uma dor no meu abdômen assim, muito forte. Um dia eu tava, teve música minha que bateu mais de 1 milhão no YouTube, no Spotify, mais de 100 mil streams no Spotify, e eu tava me achando. Coitado de mim, que eu tava me achando, e nisso meu casamento indo pro buraco. Eu lembro que um dia a gente chegou lá na cozinha, eu chamei ela pra conversar, e eu já tava cansado de tanto a gente discutir pelas mesmas coisas, e eu fui pedir o divórcio pra ela. E ela, amor, mas a gente tem que tentar, não é assim, a gente tem um filho. Deus tem um testemunho lindo para te entregar essa noite. Hoje nós vamos receber uma pessoa muito amada, muito especial para a gente, que, se eu fosse apresentar ele com uma palavra, eu ia apresentar: o bom filho à casa volta. Depois de 10 anos, sabe quem trouxe ele? Não foi o endereço, porque ele nem achou. Quem trouxe ele é a família dele, a esposa e o filho, foi o coração. Porque eles foram amados e a semente de amor ficou nele. Vem cá, querido, vem cá, te dá uma salva de palmas para Jesus pela vida do Tiago. Deixa Deus te usar, viu, querido? Vamos orar por ele. Senhor, nós te louvamos pela vida do teu filho, pela obra que o Senhor começou e vai completar na vida do teu servo. Usa teu filho, que esse testemunho possa percorrer nações, na língua portuguesa, Pai, vidas sejam edificadas na autoridade do nome de Jesus é que te pedimos, e a tua igreja diz amém. Deixa Deus te usar, viu? Amém, obrigado. Pastor vai fazer eu chorar antes de começar, é fácil não, eu penso uma pessoa emocionada. Gente, estou muito feliz de estar aqui. Primeiramente, eu 3 anos, 4 anos atrás, eu nunca sonhava estar aqui fazendo isso nesse momento. Eu vou contar um pouco da minha história de vida, desde pequenininho até chegar aqui. Apesar de não sonhar em estar aqui hoje, 5 anos atrás, hoje eu estou realizando um sonho. É um sonho recente, porque o que eu vou contar aqui hoje, para mim, é muito importante. Eu espero que, se tocar uma pessoa, eu já vou estar muito feliz. Eu vou contar para vocês o que Deus pôde fazer na minha vida. Tirar aquela venda que eu tinha nos olhos, que eu achava que me fazia feliz, e na verdade não fazia, né? Então, eu quero abrir aqui com João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu ia abrir com outro, mas esse daqui eu acho que reflete bem a minha história do passado, né? Porque eu tinha um pé no mundo e outro com Jesus, então não adiantava nada. Eu amava o mundo. Então, eu vou ler Jeremias 33:3 também, porque no fim eu vou ler ele de novo, vocês vão entender porque isso daqui também é muito importante para mim. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, para quem não sabe muito de mim, eu nasci em Goiânia, nascido e criado em Goiânia, e minha família, acho que tem Goiânia aqui também, né? Então, assim, gente, lá em Goiás, eu imagino que Minas é bem parecido, mas a cultura é muito forte. É forte mais em relação ao sertanejo, bebida. A cultura, a gente nasce escutando esse tipo de música, entendeu? Cresci vendo meus parentes bebendo em casa. Isso foi uma coisa normal para mim. Então, eu cresci assim.
Eu não conhecia outro. Para mim, essa era a verdade. Então, logo ali aos 7 anos de idade, eu morava na região do subúrbio de Goiânia, não era asfaltado lá ainda. E nessa fotinha aqui, ó, eu sofri foi a primeira vez que Deus me salvou. Eu tava brincando na rua com os amigos. Alguns amigos tinham minha idade, outros o dobro do que eu tinha, de 14, 15 anos. E eu tava brincando de tartaruga ninja com meus amigos lá. E um outro amigo, mais velho, ele foi tacar um ferro. Era o vergalhão, aquele de subir coluna. Ele foi tacar pra mim não passar correndo, só que o ferro veio em mim. Eu virei assim e o ferro bateu na minha cabeça. E na hora começou a sair sangue, aquele sangue não estancava. E na hora ali era muito menino, a gente não sabia o que fazer. Eu fui pra casa de outro amigo meu. Aí chegou lá e saindo sangue, a gente molhando com mangueira, não sabia. E isso foi passando 5, 10 minutos e o sangue saindo. Até que chegou uma hora que aí a gente falou, olha, você tem que ir embora, tem que contar pra sua mãe. Só que eu voltei pra casa, minha mãe tava lavando roupa, e eu fui escondidinho pro banheiro, entrei no banheiro e fiquei. Eu lembro assim, como se fosse ontem, de olhar pro chão e ver o sangue assim, aquela poça de sangue. E vai, chuveiro, aí minha mãe, olha, Thiago no banho, esse tanto, odiava tomar banho nessa cidade. Aí minha mãe foi lá, na hora que ela abriu a porta do banheiro, aquele tanto de sangue no chão, ela ficou desesperada. E o que foi? Eu contei pra ela. E ela, vou ligar pro seu pai. Meu pai trabalhava na construção civil. Meu pai veio, saiu do serviço, chegou lá, me pegou e me levou pra fazer exame. E aí foi constatado que eu tive um traumatismo craniano. Só que já estava ficando muito tarde, não tinha como levar para o especialista. Aí tirou raio-x, eu tinha trincado, né? Aí meu pai conversou com as pessoas que ele conhecia e tal, e conseguiu levar para um especialista da cabeça, eu esqueci o nome agora. Mas aí ele falou, olha, é caso cirúrgico, e tem que ser rápido. Então, resumindo, eu fiz uma primeira cirurgia para tirar o osso trincado. Passei alguns dias só com curativo. Minha mãe fala que quando olhava assim, dava para ver a pele assim, pulsando assim do cérebro, onde era a região. E aí vocês imaginam uma criança de 7 anos que tinha que ficar de repouso, porque eu não podia bater cabeça, eu não podia pular, tinha que ficar de repouso. Né? Meu filho tem 7 anos e eu sei como é que é complicado uma criança de 7 anos ficar quietinha. Mas aí depois fiz a segunda cirurgia para colocar uma prótese que imitava o osso, né? Muita gente pergunta se é ferro, mas não é ferro não, gente. É tipo um material que o corpo aceita, que parece osso. Só que aí isso daqui teve desencadeou muita coisa durante a minha vida, porque eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora. Deus me deu algumas habilidades que me fez sonhar no mundo, muito assim. Eu fui um bom jogador de futebol. Eu cheguei a ganhar na infância assim, um concurso de desenho, mas futebol era meu sonho. Vou contar também, eu amava música desde pequeno, porém na minha infância e adolescência eu amava jogar futebol. Porém, eu não podia jogar futebol. Depois da cirurgia, eu fiquei tomando Gardenal. É um remédio, não sei se alguém aqui conhece, quem já tomou. É um remédio fortíssimo, que assim, a pessoa vai no banheiro, urinar, tá passando 2 cômodos pra leve, sente o cheiro, de tão forte que é o cheiro da urina, porque o remédio é muito forte. E quando eu tomava, era tomar e cama, porque eu desmaiava do tanto que ele era forte. E nisso eu fui ficando velho, 10, 13 anos, 14 anos tomando Gardenal. Porque eu estava em fase de crescimento e eu poderia ter convulsão, né? Poderia apertar, não sei qual que era a justificativa, mas eu já não aguentava mais tomar aquele remédio. Então, nessa época ali dos 15 anos, da minha geração, os meninos ali já estavam todo mundo bebendo. Que eu morava na periferia, alguns usavam coisas piores, proibidas,
E todo mundo ficava falando assim pra mim, o Thiago não pode porque ele é doido, porque toma Gardenal. E aí eu ficava com esse negócio na cabeça, e isso com 14, 15 anos. Aí um dia eu virei pra minha mãe e falei, mãe, eu não vou tomar mais isso. Ela, mas o médico tem que te permitir, você não pode fazer isso. E aí eu bati de frente com minha mãe e falei, eu não aguento mais, mãe. Eu vou parar de tomar esse remédio. E parei. Sem fazer exame, sem nada, por conta própria. Eu paguei o risco. E graças a Deus, acho que Deus ali pôs a mão, porque eu poderia ter tido uma consequência muito pior. Porque eu tinha que fazer eletroencefalograma de 6 em 6 meses. E sempre dava que eu tinha que tomar o remédio. Eu não podia parar. Mas com a minha teimosia, acho que Deus me guardou. Porque eu nunca tive nada, sabe? E aí eu continuei jogando futebol. Cheguei ao ponto assim dos professores da escola chamar meus pais lá e falar, olha, investe no Thiago porque ele tem futuro. Aí eu jogava pro time da escola, ganhei bolsa em faculdade. Eu profissionalizei no futebol de salão com 17 anos. Joguei no time do Goiás e recebi proposta para ir para São Paulo, só que meus pais nunca deixavam. Eu ganhei bolsa pra ir por tudo por conta. Pra jogar em time de futebol de campo. Joguei no Vila Nova, não sei se alguém conhece aqui, que é o meu time também, do coração. Que agora meu coração é Jesus. E nisso eu fui levando a música também, né? Eu comecei a cantar nas missas, que eu era católico na época. E ia levando futebol, cantava. Só falta eram meus amiguinhos lá. Muitos estavam comigo no dia que eu sofri o acidente. Aí eu tava com a cabeça raspada já após a segunda cirurgia. E aí eu comecei a cantar, né, sertanejo. Aliás, primeiro eu tive a minha influência foi meu pai, que meu pai cantava. Isso daí é meu pai e meu tio. E minha primeira, assim, contato com a música foi meu pai, apesar de eu nunca ter estudado, mas eu via aquilo para mim, eu gostava e eu quis ir. Aí eu tive uma bandinha de rock, primeiramente, e depois fui pro sertanejo. Porque lá em Goiás é assim, você não tem emprego, você faz uma dupla sertanejo. É comum demais. E aí eu comecei a cantar em bar, comecei a cantar em boate, e até que virou uma profissão. Apesar que né, estudei e tudo, mas isso pra mim era o amor que eu tinha no coração, sabe? Eu apesar de ter aquilo ali dentro de casa, meus pais eram católicos, às vezes a gente ia na missa, ia em encontros jovens, mas o meu amor era a música, o futebol. Então, e graças a Deus, assim, na minha casa, eu cresci vendo meu pai sendo um gentleman com minha mãe. Meu pai, assim, nunca vi ele levantando a mão pra ela, nunca vi ele falando alto. E eu cresci com aquilo assim, eu quero isso pra mim. Eu quero, quando eu crescer, eu casar, eu quero ser igual ao meu pai. Isso pra mim era um sonho de vida. E hoje mesmo eu conversando com minha irmã falando que teve uma época que meu pai desconfiava que eu não gostava de mulher. Porque eu tinha 20 anos, acho 20 para 22, eu não tinha levado namorada em casa ainda. Mas porque na minha cabeça, eu queria namorar pra casar. Eu não queria qualquer um. Até ali, eu era muito enjoado e eu tinha isso na minha cabeça. Até que ali com uns 22 anos eu tive minha primeira namorada. E a gente namorou uns 3 anos. E ela me traiu. Nossa, aí meu mundo... Não vou entrar em detalhes, não, minha irmã tá rindo ali, mas... É porque é uma história bem trágica. Ela me traiu e... Espero que ninguém, assim, nunca passe por isso, mas tem gente que sofre bastante. E muda totalmente a vida da pessoa. E foi meu caso. Porque juntamente com essa traição do meu namoro, a gente descobriu que meu pai também tinha traído minha mãe. Então foi uma época da minha vida assim que meu mundo foi ao chão, porque duas pessoas que eu confiava, um que era o meu exemplo de vida, eu custei perdoar meu pai, sabe? Meu pai assim, ele era meu ídolo, como era minha referência e como eu amava demais minha mãe também e tal. Desculpa, gente. Mas
eu sofri bastante nessa época, a ponto de não confiar em mulher nenhuma depois disso. Porque eu depositei confiança tanto na minha namorada, no meu pai, e de repente eu pensei, cara, isso não existe ninguém fiel, não existe um relacionamento de verdade. Só que isso me jogou mais ainda no mundo. A partir dali, eu comecei a beber desenfreadamente. Eu comecei a não respeitar mulher nenhuma mais. Parece assim que um outro Tiago surgiu, sabe? E foi difícil. Foi muito difícil, porque eu já estava num caminho que era perigoso, que era da música, que era bar, que era boate, com pessoas que amavam isso. E eu comecei a ir mais profundo com essas coisas do mundo. Não era só bebida, sabe? Eu mexi com coisas que meus pais, acho que até hoje eles não sabem. Mas já dormi na rua. Quantas vezes eu cheguei em casa de madrugada, eu ia direto pro meu quarto pra minha mãe não ver meu estado. Porque eu tava fora de mim, assim, sabe? Só que no fundinho, assim, eu tinha um respeito pelo meu pai e pela minha mãe, que eu ainda prezava por isso, dessa imagem, pra eles não ver que eu estava desse ponto. Eu tava perdido. E pra mim, assim, quando eu tava lá com meus amigos, aquilo pra mim era o máximo, sabe? Só que tem um segundo dia, né? E isso, uma hora a conta chega. Isso pra mim, assim, eu passei um tempo nesse mundo e não foi fácil. Eu lembro de um dia que eu cheguei de madrugada e minha mãe tava de dia e eu não tinha carro, a gente era uma família bem simples, assim. E eu tinha que esperar, às vezes era muito longe, eu tinha que esperar começar a passar ônibus pra mim ir pra casa. E aí eu cheguei, minha mãe tava varrendo a porta assim, eu lembro dela falar assim: "Ê, Thiago, isso é hora?" Eu, tá, não, eu tava na casa do amigo. Sabe, tipo, mentia, eu não falava a verdade, porque ela não podia nem sonhar. Eu comecei a frequentar aquelas raves que imagine se vocês devem saber o que rola em rave. E essa foi a pior época, porque as coisas lá são muito pesadas, né? E aí eu passei direto, cumprimentei, aí depois eu dormi, vomitei no colchão, nossa, passei mal demais. Aí quando eu acordei, eu lembro dela falar assim: bebeu demais, hein? E no fundo, assim, na minha cabeça, tadinha minha mãe, nem sonho o que eu fiz ontem. Não era beber, sabe? Mas foi passando, o tempo foi passando. Eu acho que aí Deus já tava com um cuidado comigo, assim, que é amor de pai mesmo. Porque eu tinha amigo ali no bairro que assaltava, que já tinha dado facada em outras pessoas. E graças a Deus, eu nunca cheguei, Deus nunca me deixou ir pra tão fundo do poço assim, sabe? Amigo que roubou, né? Na verdade eu não posso chamar de amigo, né? Eram colegas. Então, só que chegou um ponto, aí eu passei num concurso, graças a Deus, assim também, acho que Deus, eu tinha uma facilidade com estudo, e eu prestei um concurso, passei da prefeitura. Até então eu estava trabalhando na Lan House, foi onde a primeira vez eu conheci minha esposa, a Bruninha, e eu não canso de falar pra ela que eu lembro do primeiro dia que eu vi ela entrando assim, aquela coisa mais linda, e eu fiquei assim espantado com ela, e ela novinha. Ali a gente começou a conversar, a gente deu uma namoradinha assim, mas como eu tava naquele período bem turbulento na minha vida, um dia ela chegou pra mim e falou assim: minha mãe descobriu e você precisa conhecer ela. E na hora eu falei assim: olha, é uma menina, eu sei que é uma menina boa, mas não vai dar certo não. E aí eu fui, na época era Orkut, aí eu mandei um depoimento pra ela assim: não é você, sou eu, não tô na fase, mas era verdade, Só que eu nunca esqueci da Bruna. Isso daí passou.
E aí eu passei no concurso. Eu fiquei 8 anos sem ver a Bruna. E durante esse tempo, né, aí eu passei no concurso, comecei a trabalhar na prefeitura, eu comecei a me endireitar um pouquinho mais. Eu recebi uma promoção, eu virei chefe de posto de saúde, comecei a trabalhar com vereador. Muita gente hoje pergunta, né, Thiago, isso que você mexe e tal. Eu aprendi com essa profissão minha, tanto para música quanto para trabalhar no posto de saúde, com assessor de vereador. Eu desenvolvi habilidades em relação às redes sociais, essas coisas. Mas eles passaram 8 anos, eu ainda estava cantando, eu gravei CD, né, com a dupla que eu tinha. E aí um dia eu fui cantar no aniversário da sogra da Bruna, da sogra da prima da Bruna. Aí eu preparando os instrumentos lá, e uma prima dela foi e falou, olha, sua amiga tá vindo aí, tá? Eu lembro que eu falei assim, sua amiga? Aí de repente vem a Bruninha, e eu de novo, olhando pra ela, vindo assim, meu Deus. Sabe, ela, desde o começo, ela despertava borboletas no meu estômago. Não, eu sempre fui apaixonado nela. Aí ela me cumprimentou, séria, né? Muito séria assim, e foi pra lá. E aí cantei e tal. Só que aí depois desse dia a gente continuou conversando de vez em quando pelas redes sociais. E aí um dia ela tava terminando um relacionamento com um menino lá que ela namorava. Aí passou um tempo, a gente começou a conversar e começou a namorar. E juntamente com a Bruna, a gente começou... eu era católico, né? Vocês lembram que eu falei que eu era católico? A gente começou a ir na igreja evangélica da mãe da Bruna. E eu já vinha há algum tempo, assim, também mudando um pouco de ideia em relação a isso, sabe? E a gente foi num retiro. Chegando nesse retiro lá, fizeram um convite pra gente batizar. E como eu já tava com o pé ali, a gente foi e batizou, nós dois. Só que aqui eu entro numa parte que é o que eu li no começo, né? Que foi João 2,15. Naquele momento ali a gente batizou, mas eu não deixei de cantar no mundo, não deixei de beber. Eu tava um pouquinho mais juizado, porque eu vinha de uma tempestade na minha vida, assim. E a Bruna, acho que me ajudou a endireitar um pouco, sabe? Porque eu conheci muita gente mundana que só tava me levando pro poço, e eu quis endireitar por conta da Bruna, sabe? E aí a gente batizou, tal, e só que nesse tempo, como eu trabalhava na prefeitura, eu tava aguardando uma promoção. Já tinha 5 anos que eu tava correndo atrás disso. Era como se fosse assim, eu recebia R$3.000, e essa promoção, o meu salário ia para R$12.000. Era muito gritante. E por isso eu já estava trabalhando com um vereador. Isso é uma lei que tem na prefeitura. A sua gratificação, ela, depois de 5 anos com a gratificação, ela acopla. Então, assim, ia mudar minha vida completamente. Eu ia trabalhar de segunda a sexta, das 7 à 1 da tarde, com plano de saúde, vale refeição, e ganhando uns R$12.000 no Brasil. É um sonho para qualquer um. E isso era uma lei da prefeitura que já tinha assim há muitos anos, desde 1970, alguma coisa assim. E no mês, o meu processo em andamento para finalizar, o prefeito aboliu a lei. Na minha vez, assim, ó. Meu mundo desabou porque eu passava muita coisa por conta da gratificação que eu tinha. E, na verdade, hoje eu entendo também que a forma como eu estava fazendo, eu não estava fazendo da forma correta, porque eu fazia aquela espécie de rachadinha com o vereador. No meu salário eu recebia por aí tipo uns 12 mil, só que eu devolvia para ele, só para mim ter aquilo no meu contra-cheque e depois ia acoplar. Então para mim valeria a pena, só que eu estava fazendo a coisa errada. Então Deus com certeza não estava feliz com isso. Então não deu certo.
E aí eu fiquei muito chateado e aí eu lembro que um dia eu tava lá na frente da casa da Bruna lá, a gente namorava, e aí a gente conversando sobre um primo dela que morava em Londres. Aí a gente começou a conversar, por que a gente não vai pra Londres? Não, eu tô chateado com esse serviço meu aí, não vai dar certo, eu tenho coragem de chutar o balde e ir. Aí chegou uma vizinha da mãe da Bruna, que mora aqui nos Estados Unidos. Aí ela foi e falou assim, desculpa falar, tô vendo vocês falando de Londres aí, mas por que você não vai para os Estados Unidos? É muito melhor. Aí a gente, mas lá é difícil demais. Aí ela foi e falou assim, não, se vocês conseguirem tirar o visto, eu acolho vocês lá. E aí eu ajudo vocês. Aí eu olhei pra Bruna, vamos? Ela, vai, eu tenho coragem. Aí, e nisso, um pouquinho antes, minha irmã, Graciele, ela tinha uma pastora que ela era profeta. E direto minha irmã chamava a gente para ir lá orar na casa dessa pastora. E ela fez uma profecia que via a gente com mala. Foi bem antes disso. Via a gente com mala e me via com uma quantia de R$3.000 na mão. E aí assim, só que eu não acreditava muito nisso não, entendeu? Eu tava vindo assim no catolicismo, nada sobrenatural para mim. Eu era muito cético, né, em relação a isso. E antes da gente ver essa questão do passaporte, eu tive um concurso com a dupla sertaneja que eu tinha, com mais de 100 duplas sertanejas, e a gente ganhou. E o cheque que a gente ganhou era de R$3.000. E aí na hora assim, eu lembro que a Bruna falou, você lembra que a pastora falou pra você lá que era 3.000? Eu falei, aí eu já fiquei chocado assim, eu falei, uau. Mas ela falou também de mala, né? Aí depois aconteceu isso. A questão da mulher propôs pra gente vir pra cá. E, gente, foi assim, ó. Em um mês, a gente fez o passaporte, fomos tirar o visto. Eu mesmo preenchi assim na maior e conseguimos o visto assim, ó. Aí eu tranquei o meu concurso lá, pedi licença, na verdade. E aí a mãe da Bruna falou, eu só deixo minha filha aí se ela casar. E eu, apaixonado, falei, uai, casa amanhã se quiser, uai. Aí, e nisso, a gente já preparou tudo assim de última hora. Isso foi em outubro, novembro, casamos em novembro. Janeiro a gente tava aqui. E pra gente assim, essa foto foi a gente no aeroporto. A gente tinha acabado de pisar aqui. Foi a primeira foto que a gente tirou em solo americano. Com as roupas do Brasil que não aguenta frio de nada. E ali começaria uma nova etapa na nossa vida. Essa daí foi na casa da mulher que recebeu a gente, que fez a proposta. Ela falou que a gente já chegaria com um emprego. Só que na verdade eu sou muito grato a Deus por essa mulher ter feito essa proposta, né? O convite, porque senão a gente não estaria aqui. Mas a gente sofreu demais na mão dessa mulher, porque ela era alcoólatra. E ela bebia ela tinha um galão assim de tequila. Todo dia essa mulher virava, que ela bebia tanto que ela andava cambaleando assim, ó. Só que o problema não era ela beber. O problema é que ela falava coisa errada demais. Todo dia ela virava pra Bruna e falava assim, larga esse menino aí, esse cara aí, aqui mulher tem que casar com americano, você veio com homem pra cá. Mulher aqui ganha muito mais que homem. Vai caçar um americano, você é bobo. Todo dia. E chegou a um ponto que eu ficava dentro do quarto. Eu não sabia que tinha essa comunidade brasileira enorme aqui. Eu não sabia, eu vim e pensei que era, sabe, eu ia aprender inglês na tora e ia trabalhar. E aí eu vim com um pouquinho de dinheiro. E o dinheiro tava acabando, ela colocava nome nas comidas dela. E todo dia ela falava, não mexe nas minhas comidas. Chegou ao ponto que o nosso dinheiro acabou. E aí eu falava pra Bruna, não sei o que a gente faz, nós vamos ter que voltar.
porque o dia tá acabando. E ela falou que ia arrumar emprego. Onde que eu vou arrumar emprego se eu não sei falar inglês? Aonde que eu vou? Aí, até que eu resolvi pesquisar. Eu precisava pôr chip, porque eu não tinha chip mais. Ainda, né? Daqui. E aí eu pesquisei assim, loja brasileira que fala português e coloca chip. E aí me apareceu uma loja em Marlboro. E eu peguei um carrinho dela velho lá, ela me emprestou. Ela foi trabalhar e eu fui lá nessa loja. E eu lembro que eu cheguei lá assim, falei, speak português? Aí o rapaz, fala sim, vem cá. Aí eu fui e contei pra ele, contei tudo o que a gente tava passando. Falei, rapaz, a gente eu tô comendo miojo todo dia, meu dinheiro acabou. Não tem chip, mulher, tá acontecendo isso, preciso de ajuda. Você tem chip aí e tal? Só que quando eu contei pra ele, graças a Deus, já era Deus colocando a mão. Porque esse rapaz, ele era evangélico. E o que ele fez por mim, eu já agradeci ele tantas vezes que acho que ele até me acha muito enjoado. Mas eu tava numa posição ali que o que ele fez pra mim foi muito mesmo. Ele ligou pra esposa dele. Aí desligou e falou, você vai lá pra minha casa. Hoje você vai lá pra minha casa. Você não vai passar por isso mais, nem você e sua esposa. Ele nunca tinha me visto na vida. Peguei o carro, fui lá, busquei nossa mala, deixamos um bilhete pra mulher. Voltamos, mas ficamos tipo umas 2 semanas na casa dele. Ele me emprestou dinheiro pra alugar um estúdio. Depois de 2 semanas, me arrumou dinheiro pra comprar um carro. E me arrumou um emprego. A partir daí, começou a minha vida da Bruna começar a endireitar aqui. E aí, assim, deu um ano e pouco, aí a Bruna engravida do meu príncipe ali. E nisso, vocês sabem, principalmente no começo aqui, qualquer part-time é bem-vindo, né? Na hora que a coisa aperta, eu tava no começo da profissão, eu descobri que aqui tinha restaurante, tinha casa de show. E antes de vir do Brasil pra cá, eu tinha largado de cantar sertanejo, eu bebia de vez em quando, eu nunca fui de beber em casa, essas coisas. Mas a bebida, assim, eu bebia quando ia em festa, essas coisas, em confraternização, mas eu bebia. E aí eu descobri que aqui tinha restaurante, tinha um menino que tava trabalhando na mesma empresa que eu tocava violão. A gente fez uma dupla e comecei a cantar nos restaurantes aqui. Pra juntar mais dinheiro, da minha cabeça era pra juntar mais dinheiro, né? E ficar mais folgado. E só que a partir daí, entra uma nova etapa da minha vida que, no meu casamento, eu comecei a me afastar mais da Bruna. Porque os fins de semana eu não ficava em casa. Era sexta, sábado, domingo. Eu saía às 6 horas da tarde, chegava em casa às 3 da manhã. E isso foi por anos aqui. A gente começou a frequentar, quando a gente estava em Worcester, a gente frequentou aqui quando era a casa da mulher. Que foi menos de um mês, eu acho. Ou um mês. Como a casa era em Shrewsbury, a gente frequentava a Noiva do Cordeiro. E quando a gente mudou pra lá, aí a gente parou de vir. E a gente começou a frequentar uma igreja lá, só que logo eu parei de ir. E eu sempre falava pra Bruna. Eu comecei a assistir, né, no celular, coisa de pastor e tal. Eu comecei a ter um ranço de pastor. Comecei a pré-julgar. Aquela questão assim, pastor, tinha um perto de Marlboro lá que capaz de vocês até ter ouvido, que ele teve caso com um fiel lá e tal, com as irmãs da igreja, não foi só uma. E aí eu fiquei com aquilo assim, e eu falava pra Bruna, eu não vou em qualquer igreja, não vou. Só que eu não esqueci da Noiva do Cordeiro. Eu não ia, na minha cabeça eu não vinha, porque era longe. E porque, como eu chegava de madrugada, e eu queria dormir. Então domingo pra mim era sagrado pra mim descansar, porque sem falar que todo domingo eu cantava também. Então, o Jacob nasceu. Meu filho nasceu.
E o Jacob nasceu, só que ali, a partir do momento que foi uma das coisas mais felizes da minha vida, eu passei começou um período de maior turbulência no meu casamento, porque eu acho que questão de imaturidade, tanto da Bruna quanto de mim, e a gente não tinha parente aqui, a gente não tinha amigos, eu e a Bruna começou a se desentender demais. Quem é pai aqui, mãe, sabe, questão de pôr filho no meio pra dormir na cama. O nosso desentendimento era sobre isso. O Jacob, até com, não sei, acho que ali uns 4 anos, ele dormia no meio da gente. Isso fez com que eu e a Bruna, a gente foi perdendo intimidade. Isso foi cada vez piorando. E nisso, a minha alegria era ir cantar. Porque eu chegava em casa, era um estresse, sabe? E o meu casamento com a Bruna acabou. A gente chegou a acabar. Hoje eu falo, eu não tenho medo de falar, porque o final eu vou dar glória a Deus, mas o tempo que eu passei com ela, a gente ficou há 2, 3 anos sem se tocar. A gente era amigo dentro de casa. Era amigo. A gente tava junto, debaixo do mesmo teto, pra cuidar do Jacob. Mas a gente não tinha vida de casal. Ela me chamava, vamos na igreja e tal. E minha resposta pra ela era sempre a mesma. A gente não precisa de igreja. A gente pode ir orar em casa e tal. E, na verdade, na minha cabeça, assim, era que eu tava feliz no dia que eu tava. Eu tava tentando achar felicidade em outra coisa, que era me divertindo e bebendo. E eu ficava feliz quando eu ia pra show, viajava, que eu fui cantar em vários estados aqui. Eu comecei a ter realização nesse país aqui que no Brasil eu não tinha, apesar de estar em Goiânia, apesar de ter vencido um concurso lá com mais de 100 duplas. Aqui eu comecei a abrir show dos artistas famosos aqui. Vários. Eu gravei, eu tinha dupla, né? Depois eu comecei a cantar sozinho e comecei a gravar música minha. Então, aquilo foi subindo na minha cabeça. Teve música minha que bateu mais de 1 milhão no YouTube, no Spotify. Cada música minha lá, acho que algumas, isso aí foi rodeio aqui. Mais de 100 mil streams no Spotify e eu tava me achando. Coitado de mim, que eu tava me achando, e nisso meu casamento indo pro buraco. E minha esposa guerreira. Dou glória a Deus que ela nunca foi no mesmo caminho que o meu e nunca desistiu de mim. Glória a Deus. E nisso, eu me achando assim, achando que tava no meu ápice, porque eu amava o mundo, eu amava aquilo que eu tava vivendo. Eu cheguei ao ponto assim, no Instagram, que as redes sociais, né, tava bem no ápice assim também. Eu me achava famosinho no Instagram. Da época eu ganhei aquele flagzinho azul lá, na época que nem comprava. Eu achava que era reconhecimento das minhas músicas. Mas chegou ao ponto que eu até preciso ler Jeremias 7:24. Mas eles não me deram ouvidos, antes endureceram o seu pescoço e não me obedeceram. Eu simplesmente dei as costas para Deus, né? Dei as costas para Jesus e estava amando o mundo. E só que, como mesmo a Bíblia fala, isso daí dura pouco, né? E o final não é bom. O final não é bom. Então, de repente, assim, como que parece que uma virada de chave, minha vida começou a virar de cabeça para baixo. E eu tava num ponto assim com a Bruna que, gente, às vezes a gente ia precisar tirar foto com o Jacob.
A gente ia precisar tirar foto com o Jacob. Eu não me senti feliz de segurar na mão dela. Eu não... Era assim, eu tinha... não sei se ranço é a palavra correta, mas eu não me sentia bem. Eu tava assim, era como se eu tinha um respeito por ela, como mulher, como mãe do meu filho, mas a esposa ali já tinha acabado. E nisso ninguém no Brasil, lá na minha família, da família dela, nem sonhava que a gente tava assim. Eu lembro que um dia a gente chegou lá na cozinha, eu chamei ela pra conversar, e eu já tava cansado de tanto a gente discutir pelas mesmas coisas. E eu fui pedir o divórcio pra ela. E ela, amor, mas a gente tem que tentar. Não é assim, a gente tem um filho. E aí eu falei pra ela, eu não aguento mais, eu não tô feliz. Eu não tô feliz. Na minha cabeça, a minha felicidade tava... a busca era ali. Se eu não tava feliz com ela, era isso que eu tinha que tentar, era ali. Na verdade, eu tava longe de Deus, gente. E eu não compreendia. Só que Deus estava preparando uma mudança de vida para mim, sem saber, porque Deus é perfeito. E o que aconteceu? Eu comecei a sentir uma dor no meu abdômen, assim, muito forte. Um dia eu fui cantar aqui em Uster, num bar que tem aqui. Lá a gente sempre... Quando a gente canta no lugar, a gente come à vontade, bebe à vontade. E eu lembro que eu pedi uma comida lá e eu bebia tequila. Comi, comecei a cantar. Na hora que eu comecei a cantar, foi a mesma coisa de enfiar um espeto, assim. Eu senti uma dor enorme. Eu nunca tinha sentido aquilo na vida. E eu parei o show assim, e falei pra mim, cara, tô passando mal demais. Coloquei um som pra tocar o DJ lá. A partir daí, eu comecei uma fase de sofrimento físico, que eu não sabia o que estava acontecendo. Eu pensava que era tipo uma gastrite, alguma coisa assim. Mas eu descobri, depois comecei a fazer exames, eu descobri que eu não tinha gastrite, não tinha nada. Mas por conta, como eu chegava sempre de madrugada, eu bebi, gente. Eu comprava aquelas garrafas de whisky de 1,75 litro. Não sei se vocês já viram, Black Label. Era uma por semana. 1,75 litros de whisky. E eu não tomava com energético, com suco, não, era puro. Eu enchia as garrafinhas no show, era mais ou menos assim, uns de 600 a 800 ml por show. Depois voltava dirigindo pra casa. Morando em Marlboro, às vezes cantava lá em Boston, às vezes em Connecticut, em Bridgeport, que é 3 horas daqui, voltava bêbado, dirigindo. E como eu amar um Deus que me guardou de uma polícia, não tomar um DUI, não sofrer um acidente. E aí, sofri com isso daí, descobri que eu tinha uma condição que chama síndrome de Barré, que é o refluxo, de tanto ter refluxo, porque eu dormia com o estômago cheio de bebida, e eu passava também às vezes no 7-Eleven, tomava sopa, aquelas com pimenta, aí na hora que eu deitava, e isso foi anos, não foi 6 meses, e mudou a textura do esôfago. Não é uma coisa assim que sente dor, não é uma condição que não tem cura, é pro resto da vida, mas para Deus não, né? E aí eu fui ao médico, o médico falou, você precisa cuidar do seu refluxo, porque isso futuramente pode vir a facilitar até um câncer de esôfago. Você não vai sentir dor, mas controle o seu refluxo, você vai viver bem pro resto da vida. Eu falei, ok. Só que as dores não parou, não. Só que ele falou, isso daí não dói. Mas por que minha barriga tá doendo então? Não tenho gastrite, não tenho úlcera. O que é? Ele, não sei. Mas tem que fazer mais exame. E aí eu continuei cantando, continuei bebendo. Só que aí, meu casamento, lá no chão,
Meu carro, eu lembro que na época começou a dar problema. Eu toda semana na mecânica, gastando dinheiro. Parece que começou assim, ó. Tudo começou a dar errado. Tudo começou a dar errado. Eu, por ficar longe da minha esposa tanto tempo, viciei em pornografia, porque na minha cabeça, né, ninguém aguenta ficar tanto tempo assim. Ela não me procurava, eu não sentia vontade de procurar ela. Viciei, alcoólatra. Eu passei para quem só bebia em show, em casa, assim, às vezes discutia com ela, eu já queria beber. Aí eu parei, eu vendia boné já nessa época. Aí eu parei de vender, o pessoal lá, eu tive um desentendimento, parei de vender e as contas começaram a vencer, eu não comecei a dar conta de pagar o aluguel, e nisso eu ficava mais estressado ainda, eu ficava mais sem paciência com o Jacob, e chegava ao ponto assim que eu comecei meio que a entrar em depressão, porque eu não estava feliz em casa. Os meus amigos da banda, da noite, eles não eram meus amigos, eu pensava que era. E nisso eu chegava ao ponto assim, eu discutia com a Bruna, eu ia pro quarto, eu chorava, eu ficava sozinho, eu gostava de ficar sozinho, eu não gostava de ficar com ninguém. Eu literalmente estava no fundo do poço, e nessas horas os pensamentos intrusivos, não sei se alguém já teve depressão aqui, mas nessa hora você pensa coisa que você não controla os pensamentos. É coisa assim que vai na sua cabeça, você pensa em fazer besteira, você pensa que a vida não vale a pena, por que eu tô passando por aquilo? E tinha insônia, eu não conseguia dormir. Toda noite era assim, a conta ia vencer, eu acordava 3 horas da manhã, eu ia até 7 da manhã na cama, não tinha remédio que fazia eu dormir. E isso foi, ó. E a Bruna, paciente comigo, nunca desistiu de mim. E eu lembro que eu não tinha saída pra nada. Eu não tinha saída pra nada. Tudo que eu pensava, eu só pensava assim, se eu prosseguir com esse casamento aqui, minha vida vai ser um caos. Eu já estava decidido que meu casamento não... Eu só não separei dela de verdade. Na minha cabeça, tá, gente? Eu só não separei dela nessa época porque a gente tá aqui. Porque eu não queria, eu ainda tinha um fundo de respeito por ela, de não deixar ela sozinha aqui nesse país. Então eu falava, se for pra mim separar mesmo... Ela falava, se a gente for separar, eu vou embora. Mas ela ia ter um período aqui, né, sozinha. E então eu tava um caos na minha cabeça. Eu sempre me achei uma pessoa centrada, sem apesar de ser bastante emotivo, eu nunca deixava assim as emoções tomar conta de mim, de me abalar, não. E principalmente aqui longe dos familiares, o homem tem que ter garra. Só que eu não tava tendo, eu não tava aguentando mais, eu já tava no meu limite. E aí eu lembro de um dia, eu com o celular na mão, eu comecei a procurar oração. Falei, eu preciso orar, eu preciso mudar de vida, senão eu vou fazer besteira. E caiu num vídeo de Reels. Eu lembro que eu até contei pro pastor Geraldo uma vez que eu acredito no poder das redes sociais pro certo. Porque esse foi um pontapé que me ajudou. Caiu um vídeo pra mim de um pastor falando assim: meu irmão, se você tá com um problema na sua vida financeira, faz o jejum de Esther, faz o jejum de 3 dias, volta aqui depois pra falar pra mim se sua vida não vai mudar. E eu falei, jejum de Esther, moço? Mas eu fiquei, uai, será que é uma fórmula mágica, né? Eu pensei assim, só que eu tava desesperado, eu já não sabia o que fazer. E eu fui e pensei assim, quer saber, eu vou fazer jejum de Esther. Pensei assim, vou fazer jejum de Esther, quem sabe virar a chave. E aí, comecei a pesquisar como é que faz esse negócio. Porque assim, eu tinha batizado, mas eu não lia Bíblia, né? 10 anos atrás lá, 10 não, aí era 7 anos atrás. E a gente eu nunca estudei mais, não lia Bíblia.
fiquei longe, né? Só que o meu temor a Deus era bem pequeno mesmo, então... Mas eu sempre tive um pouco de curiosidade, apesar de eu estar bem distante. Mas aí eu comecei a estudar sobre o jejum de Esther, e um dia eu falei pra Bruna, eu vou fazer o jejum de Esther. E minha vida financeira vai mudar. Vai mudar, eu tenho fé em Deus que vai. E fiz 3 dias de jejum só na água. Quase morri no primeiro, no segundo, quase, né? Daquele jeito, dificuldade, mas fiz o 3º dia só na água. Meus irmãos, eu pensei assim, já cheguei ao final do 3º dia, pensando assim, amanhã eu tenho um emprego e ganhando. Na minha cabeça era assim, olha a minha fé, na minha cabeça era assim, ó. Só que chegou o 3º dia, entreguei o jejum. 4º dia, cadê o emprego? Já comecei a ficar assim, esse trem funciona nada, será? Só que aí que entra uma coisa muito, muito... que foi a virada de chave na minha vida. Meus irmãos, isso era o que eu queria. Eu achava que a minha vida estava baseada, tudo que estava dando errado era por conta da minha vida financeira. A graça de Deus foi derramada em mim ali, ó. A graça de Deus, a partir daquele dia, eu nunca mais bebi. A partir daquele dia ali, um novo homem nasceu ali. E por mais que eu fale para vocês aqui, eu não parei de beber porque eu recebi o conselho de alguém, ou porque eu estava doente. Foi porque eu simplesmente, o Espírito Santo começou a me incomodar tanto, que desde esse dia, eu não bebi mais. Eu peguei o uísque que eu tinha lá em casa, joguei fora. Os shows que eu tinha marcado, eu lembro, acho que eu fiz uns 3, 4. Eu ia pro show, eu ficava extremamente incomodado com aquele local, com as músicas que eu tava cantando. E de repente eu comecei a pensar assim, gente, o que tá acontecendo comigo? O que tá acontecendo comigo? E as coisas que eu via no celular, as coisas que era para completar o que eu não tinha com a minha esposa, começava a me incomodar. Eu lembro, eu tinha uma rotina, simplesmente assim, começava a me incomodar tanto que aí eu comecei a estudar, o que é isso, gente? O que tá acontecendo comigo? Era o Espírito Santo, que já estava habitando em mim, sabe? Devido à minha fé que eu tive ali, não é porque o jejum é uma coisa mágica, não. É porque eu depositei a minha confiança naquele que pode mudar a vida. E ele mudou a minha vida, gente. A graça de Deus foi derramada em mim ali. E a partir dali, eu comecei a ter sede de ler a Bíblia. Uma coisa assim, ó, extremamente sobrenatural. Eu comecei a ter sede de ler a Bíblia. Em 6 meses eu já tinha lido a Bíblia. Para quem nunca pegava a Bíblia. E ficava incomodado, às vezes lá em casa assim, mesmo que eu tava fazendo outra coisa, escutando a Bíblia no fone de ouvido. Aí, às vezes a Bruna chegava e eu, amor, espera aí que tá legal aqui, peraí. Entendeu? E eu comecei, e loguinho, uma coisa que eu esqueci de contar, a gente morava em Malbre, a gente sofria, a gente morou lá por 7 anos naquela casa, e a dona da casa judiava demais na gente, e a gente como imigrante, a gente deixava. Gente, depois disso, a casa que a gente mora hoje ali, foi um presente de Deus pra gente, o pastor já foi lá, uma casa bem localizada, longe mesmo assim a casa caiu como uma luva pra gente. E enfim, parei de cantar. Eu e a Bruna, a gente vivia essa distância. Hoje a gente viu como se a gente estivesse no namoro. Eu assim,
Sou muito agradecido a Deus e agradeço a Bruna pela paciência que ela teve comigo, orar para mim nesse tempo que eu tive no mundo. E outra coisa também, gente, que mudou, que eu esqueci de falar, é a questão da insônia, do estresse que eu tinha, desapareceu assim como mágica na minha vida, sabe? E hoje eu percebo que o que Deus queria de mim era só eu me entregar um pouquinho, e o resto foi com Ele. Eu não precisei, eu me disponibilizei para Ele, Ele deu de volta, me abraçou e me entregou. Meu filho, é isso. Aí mudamos para cá e procurei a noiva do Cordeiro, porque eu não esqueci. E eu falava pra Bruna, eu quero voltar a frequentar aquela igreja, porque eu sei que ali o pastor, ele é um homem de Deus e ele prega a verdade da Bíblia. E, gente, vocês não imaginam a felicidade que eu tô de servir a Deus aqui. É um privilégio para mim. Eu creio que Deus tem muito mais ainda para fazer na minha vida e nas pessoas próximas a mim. Eu creio que nós começamos agora 2026 e continuo com sede de Deus, continuo com sede de ler a Bíblia, de estudar, de aprender mais. Hoje eu tenho assim, claro que eu sou um neném, eu não vou ser, falar que eu já sou alguma coisa, mas o velho homem não existe mais, isso eu posso falar com a boca cheia, e eu tenho o prazer de ser servo de Jesus e de ser também um obreiro nessa igreja aqui. E eu quero finalizar lendo 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu acho que aqui se resume a minha história. Fui uma pessoa que amou o mundo, mais do que tudo na vida. Fiquei perdido por anos, mas a graça de Deus nunca desistiu de mim. Deus nunca desistiu de mim. E quando eu estava mais fraco, impossível de estar mais fraco do que eu estava, ela se derramou em mim. E eu desejo do fundo do meu coração, para todo mundo que está assistindo, para todo mundo que está aqui, que receba a graça de Deus. E nunca desistam, mesmo quando sua vida estiver difícil. Deus te ama, Jesus te ama, e Deus quer o melhor para vocês, meus irmãos. E é isso. Muito obrigado pela oportunidade. Eu quero cantar uma música que eu fiz. O playback dela não tá muito legal, não. Mas é uma música que eu fiz bem no comecinho dessa virada de chave. Ela chama Tu És. E eu falo um pouquinho assim do que Jesus é pra mim hoje. Quando eu caí, sei que era o fim, mas teu amor se derramou assim no meu deserto. Fosse o meu braço, mesmo em silêncio, estavas comigo. Tantos prometeram, mas não ficaram. Tantos juraram, mas me deixaram. Só o teu amor nunca mudou. Mesmo em dor, Ele me alcançou. Tu és o único amor fiel, mais alto que o céu, mais doce que o mel. Em ti eu posso confiar. Jamais vais me abandonar. Jamais, Jesus,
prometeram, mas não ficaram. Mas me deixaram, só o teu amor nunca mudou. Desvendou, ele me alcançou. Tu és o único amor fiel, mais alto que o céu, mais doce que o mel. Em ti eu posso confiar, jamais vais me abandonar. Tu és o único amor fiel, mais alto que o céu, mais doce que o mel. Em ti eu posso confiar, jamais vais me abandonar, jamais vais me abandonar, jamais vais me abandonar. Para você, Jesus. Obrigado. É isso aí, gente. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe vocês. Amém. Eu preparei algumas coisas para falar aqui, mas, como dizia meu pai, deu tilt na máquina. Mas eu quero pegar um gancho no seu testemunho e dizer para muitas pessoas que estão nos vendo, nos assistindo, quando Jesus foi tentado pelo diabo. A Bíblia diz que, novamente, em Mateus 4:8, novamente, o diabo transportou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares e me servires. Tiago experimentou a glória desse mundo, o sucesso, a fama, tudo aquilo que o diabo pode oferecer para um jovem. Bebida e tantas outras coisas. Mas ele experimentou alguém melhor do que tudo que o diabo pode oferecer nessa vida. Jesus disse para o diabo: está escrito, vai, Satanás, somente ao Senhor seu Deus adorarás, somente a Ele servirás. Eu louvo a Deus pela vida do Tiago, que desde o dia que Deus trouxe o Tiago de volta, ele tem se mostrado fiel ao Senhor, fiel a essa casa, servido a Deus com alegria. E eu quero terminar esse vídeo chamando a Bruna para vir aqui e o Jacob para vir aqui na frente, porque vocês não podem ficar de fora desse final aqui. Vem cá, Jacob, porque isso é para mostrar que o Deus do impossível, que está escrito em 2 Coríntios 5,19, se é para Jesus, pode bater mais forte. Está escrito assim em 2 Coríntios 5,17. Assim, que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse é o tudo de Deus na vida de vocês. O renovo, a bênção, o amor renovado, transformado. Eu queria chamar a igreja para ficar de pé. Nós vamos abençoar mais uma vez essa família. Senhor, nós te louvamos pela vida do Tiago, da Bruna e do Jacob. E como igreja do Senhor, nós te louvamos pela vida deles. E os abençoamos com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E que esse testemunho, Senhor, possa correr às nações para a honra e glória do seu santo nome, porque muitos casais, muitos jovens, adolescentes precisam ouvir, ó Pai, do testemunho do Tiago, para que o teu nome, Jesus,
seja exaltado e glorificado. Nós louvamos o teu nome por tudo, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para